No ar úmido de Sintra, sob o céu carregado de nuvens que ameaçavam desabar em chuva, Maria apertou o disparador da câmara com uma fúria que ecoava o trovejar distante. Você me traiu, gritou ela, o flash iluminando o rosto pálido de Ana, sua assistente, que recuava contra a parede de azulejos antigos do palácio. Os convidados do casamento, paralisados em meio à festa, viraram-se para a cena, o bolo intocado e as taças de vinho tinto esquecidas. Era o clímax de uma história que começara com olhares furtivos e terminara em uma revelação que abalaria não só seus corações, mas o tecido social da pequena comunidade portuguesa. Maria Oliveira era uma fotógrafa de casamentos renomada em Sintra, uma cidade que parecia saída de um conto de fadas, com seus castelos encravados nas montanhas e florestas místicas que inspiravam lendas antigas. Aos 35 anos, ela carregava o peso de uma herança familiar. Filha de um pescador de Cascais e uma costureira de azulejos, Maria crescera entre o mar agitado e os padrões intrincados das cerâmicas portuguesas. Sua vida era dedicada à captura de momentos efêmeros de amor, mas o dela próprio havia-se dissipado anos antes, quando sua noiva a abandonara por conveniências sociais. O amor não é para nós, Maria, dissera ela, partindo para Lisboa em busca de uma vida normal. Desde então, Maria se refugiava no trabalho, imersa na cultura budocanha que valorizava a saudade, aquela melancolia profunda que tingia cada fotografia sua com uma emoção palpável. Ana Santos chegara à vida de Maria como uma brisa fresca do Atlântico. Aos 25 anos, com cabelos negros cacheados que dançavam ao vento e olhos verdes herdados de ancestrais galegos que migraram para Portugal, Ana era uma assistente iniciante, fugindo de um passado turbulento em Porto. Ela se candidatara ao emprego após ver um anúncio no jornal local, atraída pela promessa de capturar alegrias alheias enquanto curava as próprias feridas. Quero aprender a ver o mundo através de lentes que não distorcem, dissera ela na entrevista, com um sorriso que escondia camadas de dor. Maria, impressionada pela determinação da jovem, contratara-a imediatamente. Juntas, elas formavam uma dupla imbatível, Maria com sua visão artística, influenciada pelas festas de São João e os fados tristes de Amália Rodrigues, e Ana com sua praticidade, organizando equipamentos com a precisão de uma tecelã de arraiolos. O primeiro casamento que fotografaram juntas foi em Queluz, um palácio barroco que evocava a opulência da monarquia portuguesa. Enquanto Maria ajustava o foco na noiva, vestida de branco imaculado com rendas de Viana do Castelo, Ana segurava o refletor, seus braços fortes moldados por anos de trabalho em cafés portuenses. Olha para ela, Maria. É como se o amor fosse uma tapeçaria viva, murmurou Ana, seus olhos fixos na cena. Maria ergueu o olhar e, pela primeira vez em anos, sentiu um tremor no peito. Não era o casal que a emocionava, mas a forma como Ana observava, com uma vulnerabilidade que ecoava sua própria saudade. Naquela noite, após o evento, elas compartilharam um copo de vinho verde em um tasco local, conversando sobre as tradições portuguesas, as romarias a Fátima, os azulejos que contavam histórias de amores perdidos. Em Portugal, o amor é como o fado, bonito, mas sempre com um toque de dor, disse Maria, e Ana assentiu, seus dedos roçando os dela por acidente, ou talvez não. À medida que os meses passavam, a parceria profissional evoluía para algo mais profundo. Sintra, com suas quintas antigas e miradores que ofereciam vistas para o oceano, servia de pano de fundo para momentos roubados. Em um casamento no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, Maria capturou Ana em um instante de amor próprio. A assistente, sozinha à beira do penhasco, com o vento bagunçando os cabelos, olhos fechados em uma expressão de paz interior. Você parece uma deusa do mar, disse Maria ao mostrar a foto, e Ana corou, respondendo. É a primeira vez que me vejo assim. Graças a você. A tensão entre elas crescia, alimentada pela cultura portuguesa que valorizava o não dito, os olhares que falavam volumes. Elas dançavam ao som de guitarras portuguesas em festas locais, provavam pastéis de nata quentes em cafés de rua
e compartilhavam segredos sob as estrelas, onde as lendas de moros encantados pareciam sussurrar provações. Mas o conflito surgiu sutilmente, como uma névoa que sobe das florestas de Sintra. Ana carregava um segredo. Ela era casada, embora em um casamento arranjado por pressão familiar, com um homem que vivia em Braga e mal a conhecia. É uma prisão de convenções, confessou ela uma noite, após um casamento particularmente emotivo em Monserrate. Maria, chocada, sentiu o chão ruir. Por que não me disse antes? Eu pensei que éramos livres para nos amar. Ana chorou, explicando as raízes profundas na sociedade portuguesa conservadora, onde o catolicismo e as tradições familiares ainda ditavam destinos, especialmente para mulheres como elas. Eu vim para Sintra para escapar, mas o passado me persegue como um fantasma de D. Sebastião. A revelação abalou Maria, que via ecos de sua própria traição passada. Elas brigaram, palavras afiadas como facas de cozinha alentejana cortando o ar. Você me usou para se sentir viva, acusou Maria. Ana rebateu. Não, eu te amei de verdade, mas o medo me acorrenta. O alto trão se aproximava com o casamento de uma família proeminente em Sintra, descendentes de nobres que possuíam uma quinta centenária. Maria e Ana, apesar da tensão, concordaram em trabalhar juntas uma última vez. A cerimônia era um espetáculo de cultura portuguesa, fadistas cantando melodias tristes, mesas cobertas de queijos da Serra da Estrela e vinhos do Douro. Enquanto Maria fotografava o casal, ela notou-a distante, conversando com uma convidada misteriosa. Ciúme queimava em seu peito, misturado à dor da possível perda. Quem é ela? Perguntou Maria mais tarde, nos jardins labirínticos do palácio. Ana hesitou, minha irmã. Ela veio-me lembrar das obrigações. Mas a verdade era mais sombria. A irmã era uma amiga de infância que sabia do casamento de Ana e ameaçava expor tudo se ela não voltasse para Braga. A traição veio à tona durante a recepção. Em um momento de vulnerabilidade, Ana confessou a Maria que havia considerado voltar para o marido, pressionada pela família que valorizava a aparência acima de tudo. Eu traí nossa confiança ao não lutar por nós desde o início, admitiu ela, lágrimas escorrendo. Maria, devastada, sentiu o mundo desabar. Você capturou meu coração como eu capturo imagens, mas agora o distorce. Os convidados, ouvindo a discussão acalorada, murmuraram sobre o escândalo. Em uma sociedade onde o amor entre mulheres ainda era sussurrado nas sombras, apesar dos avanços legais, a revelação chocava. Uma convidada idosa, com um lenço negro de viúva alentejana, aproximou-se. O amor não escolhe géneros, mas a sociedade sim. Sejam fortes. No clímax da noite, sob a lua cheia que iluminava os torreões do Palácio da Pena, Maria confrontou Ana publicamente. Eu capturei seu amor próprio naquela foto, mas agora vejo que era uma ilusão, exclamou ela, projetando a imagem no telão da festa. Os convidados gasped, reconhecendo a profundidade emocional na foto. Ana, com o coração partido, rebateu, não era ilusão. Era real, mas eu traí a mim mesma primeiro. A revelação de seu casamento arranjado vazou, chocando todos, não pelo amor lésbico, mas pela hipocrisia familiar. A noiva, solidária, interrompeu. Em Portugal, evoluímos. O amor vence tradições obsoletas. A resolução veio com reflexão profunda. Maria, inspirada pela resiliência portuguesa, como o povo que reconstruiu Lisboa após o terremoto de 1755, perdoou Ana parcialmente. Elas se separaram temporariamente, Ana voltando para Porto para dissolver o casamento, enfrentando a família com coragem inspirada em heroínas como Inês de Castro. Meses depois, em uma romaria Nossa Senhora da Penha, elas se reencontraram. Eu lutei por nós, disse Ana, mostrando papéis do divórcio. Maria, com lágrimas, respondeu, e eu capturei nosso amor em memórias eternas.
O final era pessoal. Elas escolheram viver juntas em Sintra, fundando um estúdio que celebrava amores diversos, promovendo a aceitação em uma sociedade em evolução. A lição era humana. O amor próprio precede o amor compartilhado e a traição pode ser um catalisador para crescimento. A brisa salgada do Atlântico invadia as ruas empedradas de Sintra, carregando o aroma de pinheiros e o eco distante de ondas quebrando contra os penhascos. Maria acordava cedo, como sempre, em sua casa modesta no centro histórico, uma construção do século XVIII com paredes cobertas de azulejos pintados à mão, retratando cenas de amores mitológicos. Ela preparava o café forte, típico português, e revisava as fotos do dia anterior, cada clique uma janela para emoções alheias que ela ansiava para si. Hoje é o dia, murmurou para si mesma, pensando no casamento em que Ana retornaria como assistente, após semanas de silêncio tenso. Ana, por sua vez, chegara de comboio de Porto na noite anterior, o coração pesado como as malas cheias de equipamentos fotográficos. Ela se hospedara em uma pensão simples, decorada com tapeçarias de arraiolos, e passara a noite refletindo sobre sua traição involuntária. Eu não traí Maria por maldade, mas por covardia, pensou, recordando as noites em Braga, onde a pressão familiar a forçara a um casamento sem amor. Sua mãe, devota católica, insistira: uma mulher precisa de estabilidade, Ana. O resto é ilusão. Mas em Sintra, ao lado de Maria, ela descobrira que o amor podia ser real, profundo, como os fados que ecoavam nas tabernas. O reencontro ocorreu no local do casamento, o convento dos Capuchos, um mosteiro franciscano escondido na serra, símbolo da humildade portuguesa. Maria chegou primeiro, ajustando lentes com mãos trêmulas. Quando Ana apareceu, com um vestido simples de linho branco que evocava as trajes regionais, o ar carregou-se de eletricidade. Você veio, disse Maria, a voz rouca de emoção. Ana assentiu, não podia deixar você sozinha. Nós somos uma equipe. Elas trabalharam em silêncio inicialmente, capturando a cerimônia, o padre recitando votos em latim, os noivos trocando alianças forjadas em ouro de Vila Viçosa. Mas nos intervalos, olhares trocados revelavam a saudade acumulada. À tarde, durante a sessão de fotos nos jardins, a tensão explodiu. Maria dirigia os noivos para uma pose romântica sob um arco de buganvílias, mas sua mente vagava para Ana. Por que você mentiu sobre seu casamento? Perguntou ela baixinho, enquanto Ana ajustava o tripé. Ana parou, olhos marejados, medo. Em Portugal, para mulheres como nós, o amor é um luxo. Minha família me via como uma falha se eu escolhesse você. Maria sentiu uma pontada. E eu? Sou uma falha por te amar? A discussão escalou e quando pelas celas antigas do convento, onde monges outrora buscavam redenção. Um convidado, um historiador local, interveio: Sintra é terra de mistérios e amores proibidos. Lembrem-se de Dom Pedro e Inês, o amor deles sobreviveu à traição. O conflito aprofundou-se com a chegada de uma carta anônima durante a recepção. Alguém, talvez a irmã de Ana, enviara detalhes do casamento arranjado para Maria, com fotos antigas de Ana ao lado do marido. Traição dupla, pensou Maria, confrontando Ana no salão decorado com flores de camélia. Você ainda é casada legalmente? Como pôde me beijar sabendo disso? Ana chorou: estou divorciando-me. Mas o processo é lento, como tudo em nossa burocracia portuguesa. Os convidados murmuraram, divididos entre o conservadorismo rural e a modernidade urbana. Uma jovem noiva de um casamento anterior, agora amiga de Maria, defendeu: o amor lésbico não é novidade em Portugal. Desde os poemas de Florbela Espanca, sabemos que o coração não obedece leis. Enquanto a festa prosseguia com danças ao som de acordeões, Maria e Ana se retiraram para um mirador próximo, overlooking o vale. Lá, sob o sol poente que tingia o céu de laranja como os telhados de terracota, elas desnudaram almas.
Ana explicou sua motivação. Crescida em uma família pobre, o casamento fora uma saída para a estabilidade, mas o amor por Maria mudara. Você me ensinou o amor próprio, capturando-me naquela foto no Cabo da Roca. Agora, traio o meu passado para honrar nosso futuro. Maria, tocada, admitiu sua própria insegurança. Eu traí a mim mesma ao não confiar em você desde o início. Elas se abraçaram, o vento levando embora as mágoas, como as folhas outonais nas florestas de Sintra. Mas a paz era frágil. No dia seguinte, uma ligação da família de Ana trouxe nova tormenta. O marido recusava o divórcio, alegando tradições católicas. Ele quer me arrastar de volta, disse Ana, desesperada. Maria, determinada, propôs: vamos lutar juntas. Em Portugal, as mulheres como nós têm direitos agora. Elas consultaram um advogado em Lisboa, viajando de elétrico pelas ruas íngremes, passando por monumentos que lembravam a resiliência nacional. O processo revelou camadas. Ana fora pressionada por dívidas familiares e o marido, um homem conservador, via o divórcio como desonra. O alto trão veio em uma audiência judicial, onde testemunhas, incluindo convidados do casamento, depuseram a favor do amor genuíno. Eu vi o brilho nos olhos delas, disse a noiva. Mas o juiz, influenciado por valores tradicionais, hesitou. Ana, em um momento de drama, declarou: traí minha essência ao casar por conveniência. Agora escolho a verdade. Maria apoiou: nosso amor é como os azulejos, duradouro apesar das rachaduras. A decisão pendeu para elas, mas com condições. Ana devia compensar financeiramente a família. De volta a Sintra, elas reconstruíram a parceria. Maria capturou fotos de casais diversos, promovendo inclusão em uma sociedade em transição. Ana, livre, floresceu, sua autoestima capturada em novas imagens. O romance delas de Ipned, com passeios por praias de Ericeira e jantares de sardinha assada. A traição nos fortaleceu, refletiu Maria. Ana concordou e o amor próprio nos uniu. Os dias em Sintra fluíam como o rio que cortava a serra, sereno na superfície mas turbulento nas profundezas. Maria e Ana, agora unidas pelo verdito judicial, mergulhavam no trabalho com renovado vigor. Seu próximo projeto era um casamento em Mafra, no imponente palácio que rivalizava com Versalhes, símbolo do absolutismo português. Vamos capturar não só imagens, mas almas, disse Maria, embalando equipamentos com cuidado. Ana sorriu: como você capturou a minha. Mas resquícios da traição pairavam. Ana recebia mensagens do ex-marido, cheias de amargura: você me traiu por uma mulher? Nossa família nunca perdoará. Ela deletava-as, mas o veneno infiltrava-se. Em uma noite chuvosa, típica do outono português, Ana confessou a Maria: sinto culpa. Traí não só você, mas minha herança. Maria, compreensiva, respondeu: a herança portuguesa é de reinvenção. Pense nos descobridores, eles navegaram o desconhecido. Elas passaram a noite conversando ao som da chuva batendo nas telhas, fortalecendo laços com histórias de antepassados. O conflito ressurgiu com a visita da mãe de Ana. Uma mulher idosa, vestida de negro como as viúvas de Minho, chegou de autocarro, carregando uma mala de queijos e enchidos. Filha, você trouxe vergonha, disse ela, olhos acusadores. Ana, tremendo, defendeu: mãe, o amor não é vergonha. É como o fado, doloroso, mas autêntico. Maria interveio: senhora, em Sintra, aprendemos que o coração manda. A discussão escalou, e quando tradições versus modernidade. A mãe partiu magoada, mas plantou sementes de dúvida em Ana. E se eu traí minha raiz por ilusão? Para aliviar a tensão, elas viajaram para o Alentejo, terra de planícies douradas e canto alentejano.
Lá, em um festival de vinhos, elas dançaram ao som de vozes masculinas harmoniosas, provando azeites e pães caseiros. Aqui, longe de Sintra, podemos ser nós mesmas, disse Ana. Mas um encontro casual com um conhecido do ex-marido trouxe acusações, traidora. Você destruiu uma família. Ana rebateu, eu construí uma nova. Maria apoiou, mas o incidente abalou sua confiança. De volta ao trabalho, um casamento em Óbidos, a vila medieval cercada de muralhas, testou-as. Enquanto Maria fotografava o casal nas ruas empedradas, Ana distraiu-se, pensando na mãe. Eu traí minha lealdade familiar, murmurou. Maria notou e confrontou, não traia nosso amor agora. A briga foi intensa, palavras como setas. Você ainda duvida de nós? Os noivos, percebendo, compartilharam sua história. Nós também enfrentamos oposição. O amor vence. A resolução veio com uma carta da mãe de Ana, pedindo perdão. Vi nos jornais sobre casamentos iguais. Talvez eu esteja errada. Inspiradas, Maria e Ana organizaram uma exposição em Sintra, Amores Capturados, com fotos de casais lésbicos, incluindo a delas. A abertura foi um sucesso, com fadistas cantando e convidados debatendo evolução social. A traição nos levou à verdade, refletiu Ana. Maria assentiu e o amor próprio nos salvou. A neblina matinal envolvia o Palácio da Pena como um véu místico, pintando Sintra em tons de sonho. Maria e Ana, fortalecidas pela exposição, planeavam expandir o negócio, workshops para fotógrafos aspirantes, enfatizando diversidade. Vamos ensinar que o amor é universal, como a luz que ilumina todas as lentes, disse Maria. Ana concordou, mas sombras internas persistiam. Um novo conflito surgiu com um cliente conservador, um empresário de Lisboa que insistia em fotos tradicionais. Ao descobrir o relacionamento delas, cancelou, não quer traidoras do casamento convencional. Ana sentiu o golpe. Traí minha profissão ao ser eu mesma? Maria rebateu, não, ele traiu a humanidade. Elas perderam o contrato, mas ganharam solidariedade de outros casais. Em uma viagem a Aveiro, a Veneza portuguesa, elas navegaram em meliceiros coloridos, provando ovos moles. Lá, Ana recebeu uma chamada, o ex-marido processava por danos morais. Ele diz que traí nosso voto sagrado. Maria, furiosa, prometeu, lutaremos. Em Portugal, a lei protege o amor agora. O processo revelou manipulações, o ex usava conexões familiares para pressionar. O clímax ocorreu no Tribunal de Lisboa, com testemunhas divididas. A mãe de Ana depôs a favor, eu traí minha filha ao não apoiá-la antes. O juiz, progressista, decidiu pelas duas, o amor não é traição. Vitória celebrada com um jantar de cataplana em Setúbal. Com o passado resolvido, elas voltaram a Sintra, casando-se simbolicamente no Cabo da Roca. Aqui, onde a terra acaba, nosso amor começa, disse Maria. Ana respondeu, sem traições, só verdade. Sua vida tornou-se um testemunho de resiliência portuguesa, inspirando outros. O sol de verão banhava as praias de Cascais, onde Maria e Ana passavam fins de semana, caminhando pela areia fina e provando mariscos frescos. Seu relacionamento, agora público, atraía admiração e inveja. Vocês são como um fado feliz, comentava um amigo fadista. Mas uma nova traição surgiu. Uma assistente temporária, invejosa, vazou fotos privadas para a imprensa local. Escândalo em Sintra, fotógrafa trai convenções com assistente. Ana, devastada, questionou, traímos nossa privacidade? Maria consolou, não, eles traíram a decência. Elas processaram, ganhando indenização e expondo preconceito.
Em uma romaria a Fátima, elas buscaram paz espiritual aqui, onde milagres acontecem, peço força, disse Ana. Maria assentiu, nosso amor é um milagre. A jornada fortaleceu-as, com orações misturadas a reflexões sobre identidade portuguesa. Um casamento em Évora, com suas ruínas romanas, trouxe catarse. Capturando votos, Maria disse a Ana, você é minha eterna imagem. Ana respondeu, e você, minha luz. O evento simbolizou cura. Com o tempo, elas adotaram uma criança órfã, promovendo família diversa. A traição nos ensinou empatia, refletiu Maria. Ana concordou, e o amor próprio nos guiou. Anos se passaram, e Sintra via Maria e Ana como ícones locais. Seu estúdio prosperava, com exposições anuais celebrando amores lésbicos. Capturamos não só momentos, mas revoluções, dizia Maria. Uma crise final veio com a saúde da mãe de Ana, que a chamou para a reconciliação. Eu traí vocês com meu orgulho, admitiu ela. Ana perdoou, e nós traímos ao não persistir. A união familiar selou paz. Em um casamento final no Palácio de Setiais, Maria capturou Ana em amor próprio novamente. Esta foto é nossa vitória. Os convidados aplaudiram, chocados positivamente pela jornada. O fim era humano, vivendo juntas, elas inspiravam gerações, provando que da traição nasce redenção e o amor, como Portugal, evolui com graça.